E o tema é 2023, as duas festas. Todo mundo nesse ano de 2023 está ou estará em uma dessas duas festas. Saiba disso ou não, queira ou não, todos estão ou estarão. Porém, essa festa não é uma festa física, que você se emperequeta tudo e vai para ela. Não, é uma festa espiritual. Espiritualmente estaremos em uma dessas duas festas. A Bíblia também chama de reino. Ela faz uma comparação de festas com reino. São dois reinos diferentes e todo ser humano está ou estará em um desses dois reinos. E o pastor Eibe escolheu usar duas histórias na Bíblia e cada uma delas fala de uma festa, representa uma festa. Amém? Então, vocês estão comigo, amém? Em qual dessas festas você vai estar? Mas Alex, você nem falou ainda que festa é? Mas eu creio que você já deve estar no seu coração aí, decidindo, ou já decidido, por qual de uma dessas duas festas, qual dessas duas posições espirituais você vai decidir, vai representar, qual decisão você vai tomar. Vamos lá. A primeira festa. Nós temos duas festas, então eu quero começar pela primeira festa. E a primeira festa, ela não é uma festa tão legal, mas eu quero ler com você em Daniel capítulo 5, do versículo 1 ao 9. Certa noite, o rei Belsazar, da Babilônia, deu um banquete, convidou 1000 autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados. Quantas pessoas ele convidou? 1000 autoridades. A autoridade não anda sozinho, então eu creio que lá fora, sei lá fazendo o quê, cuidando do carro, da carruagem, cuidando dos cavalos, estavam os seus súditos, as pessoas que serviam essas autoridades. Então, no contexto, nessa estrutura toda, provavelmente a gente tinha muito mais de 2000 pessoas. Mas o convite foi para 1000 autoridades. Depois de beber bastante, mandou que trouxesse os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar queria os copos para que ele, os seus convidados de honra, as suas mulheres, as suas concubinas, usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles e a louvar os deuses de ouro. Cara, eles pegaram algo dedicado ao Senhor e começaram a louvar os deuses de ouro, deuses de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente, apareceu a mão de um homem, e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar, ficou pálido de medo e começou a tremer a cabeça aos pés. Depois, gritando, ordenou que chamassem os adivinhos, os sábios, os astrólogos. Logo que eles chegaram, Belsazar disse: aquele que ler o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do reino. Todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede, nem explicar ao rei o que aquilo queria dizer. Naquela época, aquela região, eles criam muito nos astrólogos, nos videntes, e tinha muitas pessoas assim. Os reis, os imperadores, inclusive antes de sair numa batalha, e pessoas antes de tomarem algumas decisões, eles traziam essas pessoas para tomar conselhos com elas. E o rei Belsazar, quando esteve diante dessa enigmática escrita na parede, ele chamou, porque ele teve certeza que esses caras iriam interpretar aquilo que estava escrito. Porém, não rolou. Eles não sabiam explicar. Na verdade, eles não conseguiam nem ler o que estava escrito na parede. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, queridos. E eles estavam um pouquinho, na verdade, muito carnais aqui. Versículo 9. E o que isso fez com que o rei reagisse? Como que o rei reagiu diante disso? O rei se assustou ainda mais, e o seu rosto ficou mais pálido ainda, e nenhuma das altas autoridades sabia o que fazer. Nós vemos que essa festa estava marcada com muita bebedice. Na verdade, essa festa ela estava marcada com muitas coisas terríveis, porque ali tinham as mulheres, mas também tinham as concubinas. E uma orgia sexual era aquilo que marcava essas festas que eram como adoração a deuses pagãos. Cara, só que os caras trouxeram utensílios do templo, do Deus Todo-Poderoso, para essa festa. O candelabro, que representa os 7 Espíritos de Deus, a luz da palavra, estava ali. E de repente a parede que estava iluminada pelo candelabro recebe uma escrita. E essa escrita mudou
todo o ambiente daquela festa. Enquanto eles estavam bebendo demais, enchendo a cara, quando eles estavam fazendo coisas promíscuas, se alegrando na concepção deles, aquela escrita trouxe uma divisão de águas para aquele momento, que eles estavam tão alegres, agora o rei estava tão perplexo. Eu creio que a festa acabou para eles. Eu não sei se aconteceu com você, mas sabe quando a festa está ruim? Você estraga a festa, parece que está boa e você estraga a festa. Eu lembro quando eu estava firmando ainda no Evangelho, decidi dar uma volta com meus antigos amigos. E aí, Alex, o que você está fazendo? Eu estou de bobeira. Quando a gente está de bobeira, não rola. A gente vai para uma balada, bora? Ou não vai mais nisso? Vamos lá, não estou sem nada para fazer. Eu estraguei a festa dos caras. Não ficou legal, ficou muito ruim, voltamos antes. Porque quando Deus resolve fazer alguma coisa, cara, o mundo começa a não compreender. Então esse era o ambiente dessa festa. E quais são as características dessa primeira festa? Vamos chamar, né, dessa festa da carne. Quais são as características? Pessoas que não estavam buscando a Deus. Alegria passageira. Amigos. Mas tem uma interrogação ali. Amigos que quando passa a brisa, quando passa o gole, quando passa a euforia, quando passa toda aquela empolgação, eles não estão mais lá. E eu não quero colocar aqui uma regra fixa e fechar os olhos para essa regra dizendo que são todos, mas grande maioria só estão interessados no barulho da festa, naquilo que ela pode proporcionar, naquilo que ele pode usufruir, do prazer que ele pode ter. E se todo mundo está pensando em si, então nós não temos amigos, porque um amigo não pensa apenas em si. Então, essas são características dessa primeira festa: vícios, mau hábitos e pecados destruidores. São características dessa primeira festa. Só que eles resolveram não se folgar com a questão de não saber o que estava escrito. E foram atrás. A rainha mãe foi atrás e descobriram um jovem. Repita comigo, um jovem. Alex está puxando sardinha para o Difle. Não, isso não é nem sardinha, isso é responsabilidade. E na verdade é para todos nós. Existia um jovem que não estava na festa. Existia alguém que não estava fazendo aquilo que eles estavam fazendo. Existia alguém que de repente recebia algumas palavras, algumas revelações, alguns insights, e as palavras que ele dizia eram batata, era falar e cumprir. E daí quando chegaram a esse jovem, falaram assim: mas alguém me disse que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis. O que dizem ao seu respeito? Principalmente você, jovem, o que dizem ao seu respeito, de acordo com o posicionamento que você toma diante das circunstâncias que não são fáceis? E não era fácil, porque Daniel não estava na sua província, Daniel não estava adorando no seu templo, Daniel não estava na casa dos seus pais, ele estava diante de uma circunstância difícil. Diante de uma circunstância difícil, qual é a nossa posição? O que nós fazemos? E olha o que falaram, não foram pessoas da igreja, foram pessoas do mundo. Me disseram que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que quer dizer, você será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Só naquele lugar havia 1.000. Ele seria o terceiro. Daniel respondeu: o Senhor pode ficar com seus presentes ou então doá-los a outra pessoa. Os filhos do Eterno só se satisfazem com coisas eternas. Vou ler de novo. O Senhor pode ficar com seus presentes ou então doá-los a outra pessoa. Mesmo assim, eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e eu vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. Ó rei, o Deus Altíssimo deu ao reino do seu pai, o rei Nabucodonosor, e lhe deu também poder, glória e majestade. O poder que Deus lhe deu era tão grande que todos os povos do mundo tremiam de medo na presença dele. Se ele queria, matava uma pessoa, se queria, deixava que vivesse. Elevava uns e rebaixava outros, mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso e tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. E nós entendemos mais uma vez que a soberba precede a ruína, que a soberba precede a queda. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal, morava com jumentos selvagens, comia capim com os bois e dormia ao ar livre. Olha o resultado do cara ter se ensoberbecido e se afastado de Deus.
Isso durou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. E o Senhor, ó rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Você viu toda a história do seu pai, você viu a grande glória e ruína, e mesmo assim, você, ao invés de aprender com os erros e acertos do seu pai, você preferiu dar sequência nos erros, achando que resultados diferentes teriam. Não está aqui, mas eu quero só abrir um parênteses. Quantas vezes nós vemos muitas histórias tristes, e ao invés de caminharmos diferente, nós repetimos. Sabe qual que é a diferença do sábio e do inteligente? Se você pensa que é a mesma coisa, não é. O inteligente, ele aprende com os próprios erros. O sábio aprende vendo o inteligente errar. Você é sábio ou você é inteligente? E quando ele conversa com o rei, antes mesmo de escrever aquilo, ele já chama a atenção do rei, porque ele sabia que Deus estava falando com ele. Ele sabia que já era uma repreensão. Ele já sabia que Deus queria sacudir o reino de Belsazar. E essa característica de Belsazar, do seu reino, dessa festa, dessa primeira festa, é uma festa baseada no egoísmo, na curtição, porque muitas vezes a gente quer curtir demais. É uma festa baseada no eu mesmo, naquilo que eu posso receber como prazer. E tudo isso leva à falta de temor a Deus, queridos. E existe uma pergunta que aí não quer calar: o que é falta de temor a Deus? Porque não existe uma definição completa, perfeita acerca disso. Mas nós podemos mergulhar em várias coisas. O que é falta de temor a Deus? Alguns creem que é medo de Deus, e eu não creio nisso. Alguns creem que é respeito, e eu creio que é muito mais do que profundo respeito e uma profunda reverência ao Senhor. É muito mais do que isso. É medo de perder a presença dEle. É medo de quebrar os seus princípios. É medo de entristecer. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo no qual fosse selado. É como se fosse um medo, o temor como se fosse um medo de entristecer o Espírito Santo. Essa terceira pessoa da Trindade, doce e amável, que nos foi dada para que nós não fôssemos mais órfãos. E quando nós falamos em temor, é como se a gente falasse: Deus, eu até queria muito fazer isso, mas eu não quero entristecê-lo. Será que quando você vai falar, vai se vestir, vai fazer alguma coisa, vai reagir diante de alguma coisa, você consegue entender esse temor a ponto de você dizer: Senhor, eu não quero te entristecer, por isso eu vou agir dessa forma? Só que o rei Belsazar, ele poderia sim ter entendido, mas ele não entendeu. Por quê? Porque se tornou egoísta. Eles passaram a praticar o hedonismo. Daniel capítulo 5, versículo 22, diz: e o Senhor, rei Belsazar, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor, os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores a esses deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem poder de matar e deixar viver, e que decide tudo o que acontece com o Senhor. É por isso que ele mandou essa mão para escrever na parede essas palavras: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E ele leu essas palavras para ele. Só que Belsazar, ele tinha criado Deus por si e para si. Eles mesmos criaram aqueles deuses. Eles criaram Deus de prata, de pedra, de ouro, de madeira. E eles criaram esse Deus segundo as suas próprias cobiças. E no Novo Testamento dizem que nos últimos dias não suportarão sã doutrina, e por terem comichões nos ouvidos, eles amontoarão para si doutores, e esses doutores serão como os deuses, porque eles se prostram diante de ensinamentos, de sofismas, de pensamentos que vão contrário à palavra de Deus. Foi isso que eles fizeram, um Deus adaptado para a sua vida, para a sua necessidade. Não. Deus, ele é muito complexo, ele é muito complicado. Eu preciso de um Deus que caiba mais certinho no meu estilo de ser,
no meu estilo de viver. O Evangelho é tudo isso, mas eu quero abrir somente uma fenda na minha vida para o Evangelho. Então eu vou partir, vou pegar só a caixinha de promessa e colocar na minha vida e adaptar o Evangelho à minha vida. Ei, não é o Evangelho que se adapta à nossa vida, não é Ele que é colocado na nossa vida, é nós que mergulhamos nele e abandonamos tudo que somos por causa do Evangelho, porque ele não muda uma parte, mas ele muda o todo. Só que o rei Belsazar, ele queria apenas uma parte, ele queria apenas trazer alguns pensamentos próprios, e infelizmente, a geração que mais fala sobre Deus é a nossa geração atual, e a geração que menos conhece a Deus. Por quê? Porque eles querem um Deus adaptado para a sua vida. E nós estamos vendo barbáries por causa disso, que a Bíblia precisa ser atualizada, que existe a teologia racista, que existe a opressão na nomenclatura de Jesus como general dos generais. Meu Deus do céu, voltemos à Escritura. Porque Jesus, Deus me aceita do jeitinho que eu sou, e eu ouvi muitas vezes isso, cara, e eu fico olhando. Pedro ouvindo isso. Paulo ouvindo isso. Alex, mas é mentira? Não, Deus aceita todos, de fato, mas Deus não aceita tudo. Existe uma diferença, e não é tão pequena. A graça, ela não veio para que eu pudesse fazer o que eu quisesse e entristecer Deus. A graça, ela veio para que eu pudesse me parecer cada dia mais com Jesus, tornando aquela posição de imagem e semelhança, que foi Ele mesmo que disse. É para isso que a graça veio. Então, muitas vezes, nós estamos como o rei Belsazar, e nós não estamos falando de pessoas lá fora, estamos falando de pessoas aqui. Daniel capítulo 5, versículo 25 e 31. Mene, mene, tekel e parsim. E agora a explicação. Mene quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Deu para boa, Belsazar. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Eu gosto da versão: pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido, entregue aos medos e persas. Momentos antes, uma festa, a festa de arromba. Não sei nem o que quer dizer isso. Uma festa de níveis estratosféricos, bebedice, mulherada, e faziam o que queriam, ninguém era de ninguém, e a galera sorrindo e dizendo é isso mesmo, e adorando aqueles deuses com orgias, com muitas coisas terríveis, e momentos depois, um mistério que eles nem sabiam o que aconteceria, e de repente um rapaz, um jovem, traduz aquilo, e ele diz: o seu reino chegou ao fim, e será dividido. Olha o versículo 29. Aí o rei Belsazar mandou que vestissem Daniel com roupas de púrpura, puseram uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciassem que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante do reino da Babilônia. Talvez ele quis insistir com os presentes, sabe por quê? Porque afinal, poxa, é o carpinteiro, será que acho que no jeitinho eu consigo convencê-lo? De repente, se eu fizer alguma coisinha aqui, algum esqueminha, Deus muda de ideia. De repente, se eu agir dessa forma, eu creio que Deus vai atentar para a minha dor. Afinal, eu sou uma vítima da sociedade. Afinal, num lapso de memória, num momento de euforia, eu cometi isso. Mas Deus, eu estou honrando os seus conservos. Eu estou honrando aqueles que representam o Senhor. Versículo 30. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei da Babilônia, foi morto. E Dário, o rei da Média, que tinha 62 anos de idade, começou a reinar no seu lugar. Ele não começou apenas a reinar. O reinado de Belsazar foi invadido. Lembra o que Daniel falou? Deus deu um poder e uma glória tão grande a seu pai, que se tornou o maior reino de toda a terra. E agora está sendo invadida por um reino menor do que o dele. Por quê? Porque se afastou do Senhor. Porque ele esqueceu-se dos preceitos do Senhor. E quando uma província, um reinado, um império, invade e assume
esse reinado, a primeira coisa que eles fazem é matar o rei e toda a família daquele rei. E esse foi o fim. E quais são as características de quem está nessa festa? Desespero. Minutos antes, euforia, mas agora desespero, porque não vê mais esperança. Solidão, porque mesmo em meio a 1000 autoridades, muitas mulheres, muitas concubinas, muitos servos, ele não estava pleno. Por quê? Porque mesmo em meio a muitas pessoas, quando nós estamos numa festa que Cristo não está, nós nos sentimos sós, mesmo em meio à multidão. Depressão, destruição, perdição eterna. Nós não conseguimos ver solução, nós não conseguimos ver um plano B, nós não conseguimos ver saída. Jesus é a certeza de presença, mesmo quando estão todos ausentes. João, o apóstolo do amor, quando foi encarcerado, na verdade, ele foi radicado numa ilha chamada Patmos. Ele estava sozinho de pessoas, mas ele não estava sozinho de Deus. Com Jesus, você sempre será a maioria, queridos. Mas são essas características de quem está nessa festa. E graças a Deus sempre tem o mas, amém? Graças a Deus sempre tem o mas nós temos a segunda festa. Nós passamos agora falando da primeira, então vamos falar da segunda festa. Mas nós temos a segunda festa. E a segunda festa está em Atos capítulo 2, versículo 38. E eu, antes de entrar nesse versículo, deixa eu dizer um contexto. Eu creio que você já ouviu falar de Jesus, amém? Ele veio a este mundo, Filho de Deus, viveu 33 anos e pouquinho, né? Morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia, passou alguns dias com os discípulos e falou: ei, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esse é o pano de fundo da vida de Jesus. Time-lapse bem correndinho. E daí, quando esses caras vão para o cenáculo, um quarto de inverno, um quarto no segundo piso, eles ficam buscando a Deus, né? Tendo comunhão com os irmãos, orando, cantando, e veio o Espírito Santo, foi aquele xarabacanta, muito mais que aconteceu, línguas repartidas como de fogo vieram, e eles foram cheios do Espírito e falavam, né, na língua que o Espírito Santo concedia que eles falassem, e aquele povo ali em volta ficou perplexo, e eles começaram a agir. E, certa vez, fizeram uma pergunta para Pedro: mas o que faremos, né, para alcançar tal salvação? E Pedro responde, versículo 38 de Atos capítulo 2. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Dádiva, presente, benefício, privilégio, entenda como você quiser. Essa promessa é para vocês, e também é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continua a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvintes: salve-se dessa geração corrompida. Sabe o que Pedro quis dizer, contextualizando com o nosso tema? Salve-se da geração da primeira festa. Salve-se dessa geração que vira as costas para Deus. Salve-se dessa geração que olha somente para si mesmo, para as suas dores, para os seus problemas, para os seus prazeres, que praticam o hedonismo, que tem o bel prazer como dom supremo. Alex, é errado eu buscar aquilo que me satisfaz, aquilo que me dá prazer, se isso entristece o Senhor, é errado. Agora, quer receber de Deus momentos que agradem a você, deleita-se no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Tenha prazer no Senhor, ao invés de buscar prazer somente para si, ou para as coisas que você acha importante. Salve-se dessa geração corrompida, versículo 41. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Quantas pessoas foram convidadas pelo rei Belsazar? E o rei dos reis convidou quantas? 3.000. Cara, essa é a diferença. Um rei que quer fazer algo carnal, ele convida algumas pessoas. O rei dos reis, quando quer fazer alguma coisa, ele alcança pessoas. Ele não apenas convida, mas ele transforma, ele alcança, ele salva, ele transporta do império das trevas, ele transporta da primeira festa para o reino do Filho do seu amado, que é a segunda festa. Versículo 42, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Isso aqui eram características, era o ambiente da festa, querido. Haviam em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar, e compartilhavam tudo o que possuíam. Os que criam se reuniam na onde? Num só lugar. Se você crê em Deus, se você é a igreja, querido,
Na verdade, não existe eu sou igreja no singular. Igreja é plural, é coletividade, é corpo. Igreja se reúne. Me perdoe se você crê na teoria ou sofisma do desigrejado, mas se você não se reúne para salmodiar, cantar cânticos de louvores ao Senhor, compartilhar da palavra, então você não está na igreja, você não é igreja, porque os que criam se reuniam num só lugar. Talvez a reunião da igreja, talvez o momento de ser igreja, porque muitas vezes o desigrejado fala, não, porque a igreja é hipócrita, porque eles julgam a gente, porque a igreja não ama. Ah, então você é o melhor do que todos, que não pode se misturar e se ausenta porque se acha o bonzão? Então você também não é igreja. Porque se é por falar de falhas, vamos falar das suas também. Porque se quer um lugar para ser aperfeiçoado, igreja. Não existe outro lugar melhor. Essa é uma outra mensagem. Porque quando você pede paciência, Deus te dá o seu irmão. Glória a Deus, vamos lá. Vendiam propriedades e bens, repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade. Quintas e sábados, nós temos life groups. Sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A cada dia, Deus, a porta que sempre esteve aberta, acabam entrando mais convidados para essa segunda festa. Alex, você falou que os caras vendiam tudo e davam. Os caras de hoje têm que fazer também, porque se tem uma segunda propriedade, é lícito a gente tomar posse dessa segunda propriedade. Ei, não por força, nem por violência. Eu já vi dessa igreja aqui, não estou falando de outras igrejas que eu não conheço. Se vamos falar bem, vamos falar daqui. Se vamos falar das falhas, vamos falar das nossas. Já vi pessoas aqui dando carros. Não foram um, não foram dois, foram mais. Pessoas ofertando. Então, nós temos sim características dessa igreja. Provavelmente temos muito mais falhas, mas nós queremos nos aproximar das características dessa igreja. Então, Alex tem que fazer, não tem que nada. Nós temos que propor no nosso coração de ofertar o que a Bíblia diz. O fato de alguém ter duas casas, ou ter mais terrenos, ou ter muitas posses, não dá direito nem a nós, nem a ninguém, de se apropriar indevidamente disso. Isso é ideia que principalmente agora está sendo mais difundida ainda. Isso é antibíblico até, é antibíblico. 47, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Sempre louvando a Deus, sempre. Cara, eles todos os dias, eles comiam, e é muito bom comer, mas eles comiam junto. Eu só tenho feijão, traz que eu vou fazer arroz e ovo. Glória a Deus, eu amo arroz, feijão e ovo. Porque a gente às vezes põe impedimento para tudo. Não, mas aqui a gente não tem muita coisa para comer. Você vai fazer jejum hoje? Não, vou só comer macarrão com linguiça. Então traz o macarrão com linguiça, a gente junta com o pão, com o ovo do irmão, a gente junta com a picanha do outro irmão, e a gente come junto, a gente senta à mesa. Cara, ceia só é válida se tiver mais de dois, quando estiverem reunidos. Alex, eu não posso tomar ceia sozinho? Eu não posso dizer que você não pode. Mas a Bíblia diz que é quando vocês estiverem reunidos. Isso é igreja, cara. Evangelho é relacionamento. Me perdoe se essa palavra te frustra. Mas se você gosta de ser ilha, Deus te chamou para ser nação. Amém? A primeira festa termina em morte e destruição. Mas a segunda festa continua em vida e transformação. Porque ela nunca tem fim, é uma festa eterna, que ela começa hoje, ela continua amanhã, ela continua depois da manhã. Para muitos, essa festa começou mês passado, quando se batizaram. Cara, essa festa não tem fim. Existe um mover dentro de nós, causado pelo próprio Espírito Santo de Deus, que sempre mantém a chama acesa à medida que a gente põe a lenha. Então a gente faz a parte dele, ele faz a parte dele, a gente faz a nossa parte, ele faz a parte dele, e a segunda festa continua acontecendo. Atos 2, 38 e 40. Repetindo. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para perdão dos pecados. Perdão dos seus pecados. Não é o pecado dos outros, dos seus. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Pedro continua a pregar, advertindo com insistência: salve-se dessa geração corrompida. Então, uma das características, ou um dos princípios, um dos itens dessa nova festa é arrependimento. Repita comigo: arrependimento. Uau. Atos 2, 41 e 42.
Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000. Todos se dedicavam de coração. Repete comigo o versículo 42, as 3 primeiras palavras, que é todos se dedicavam, amém? Falei baixinho para ninguém saber que eu estou dando cola. Todos se dedicavam. Não era só os líderes, não era só os pastores, os anfitriões de célula, não era só os líderes de ministérios. Agora é a tua parte de responder. Eram alguns? Era parcialmente? Era quem? Uma pergunta, você tem se dedicado? Bora lá. Mais um item aqui, a prática da palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24. Eu quero estar na segunda festa. Pois é, mas a segunda festa envolve algumas coisas que nós precisamos fazer. Todo mundo precisa fazer alguma coisa na festa, amém? Uns lavam a louça no final, uns levam a carne, outros assam a carne, outros fazem o arroz, fazem a maionese, outros põem a mesa, outros tiram a mesa, aquela parte que está todo mundo triste, né? Outros servem a mesa, todos fazem alguma coisa. Esse é o reino de Deus, todos precisam fazer alguma coisa. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu. Por que ela não caiu? Porque ela tinha os seus alicerces sobre a... Eu vi uma vez uma ilustração a respeito dessa passagem. E para quem olhava de fora, essas duas casas eram exatamente iguais. As duas casas estavam sobre areia, só que a diferença é que um alicerce estava sobre areia. Que é o imediatismo. Para que todo esse processo todo? Não, vamos fazer aqui e agora. Eu não gosto de esperar. Então vamos lançar aqui a baldrame sobre a areia. Olha, a areia não é tão fofa, né? Joga um pouco de água, ela fica mais firme. Vamos fazer aqui o alicerce e levantamos a casa. Olha que bonita que ficou. Mas teve um outro que falou, não, cara, eu entendo que a gente precisa não negociar os processos. E eles começaram a furar e a cavar, até encontrar algo firme, até encontrar rocha. Você pode vir à igreja e ter uma casa bonita reconhecida como aquele irmão é um evangélico, ele é gospel, mas o que vai dizer que você é um verdadeiro cristão e um discípulo de Jesus é quando as águas baterem contra você. Porque se a sua casa estiver alicerçada em Cristo, porque vir à igreja é construir uma casa. Ter vida, ser igreja, é construir alicerces. E quando você constrói alicerces, não significa que os rios não vêm, que a chuva não vem, que a tempestade não vem. Significa que quando eles vierem, você será inabalável. Alex, mas eu estou me abalando. Confira a sua estrutura, querido. Confira a sua estrutura. Você precisa ter alicerces inabaláveis. E esse é o tema do nosso ano. Alicerces inabaláveis. Atos 2,43. Olha o que ele dizia, havia em todos eles um profundo temor. O que o rei Belsazar perdeu? Perdeu o temor. O que havia naqueles que estavam na segunda festa? Um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Nós queremos ver milagres, mas não queremos ter temor. O milagre acontece em ambiente onde o temor está. Muitas vezes nós não temos temor, é por isso que nós não vemos milagres. Mas o alicerce do temor do Senhor é uma vida de milagres. O alicerce é o temor do Senhor e uma vida de milagres. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Muito amor genuíno e generosidade espontânea aos necessitados. Eu não sei se você está aqui, faz parte de um life group. Eu creio que todos aqui, ou pelo menos quase todos, fazem parte de um life group. E eu sei, e eu quero crer, pelo menos, que o seu líder de life group, ele é muito atencioso. Alguém que conhece a necessidade daquelas pessoas. E nenhum de vocês ficou sem ter um alimento na sua mesa. Porque nós arrecadamos muito mais do que 11 toneladas de alimentos nos life groups. Foram nas casas. E eu sei que alguns de vocês, assim como um dia eu já precisei também de uma cesta básica. Porque eu entendi comunicar com os santos nas suas necessidades, eu tive necessidade, eu comuniquei com os santos.
Porque ou você foi assistido, ou você teve orgulho e não quis falar, não, mas o que vão pensar de mim, que você faz parte do corpo, querido. É isso que nós vamos pensar, que você é nosso irmão. Nós pensamos que se nós virmos você em necessidade de cerrarmos o nosso coração, como pode estar o amor de Deus em nós? Então, o ambiente do Life Group, ele serve para isso também, para gerar assistência aos nossos irmãos. Então, se você não está no Life Group, eis aí o convite, procure alguém, qualquer um que está... Tem um monte de gente de preto, né? Mas qualquer um que esteja servindo, alguns dos líderes, nos procure, nós queremos encaminhar você a um Life Group. Life Group não é um grupo que a gente fica falando de heresia lá, não. É a extensão da igreja nas casas. É aquilo que a Bíblia acabou de falar aqui. Reuniam diariamente, a gente faz uma vez só na semana, estamos em desobediência. Reuniam diariamente nas casas, partindo um pão com generosidade e alegria. E o ambiente da célula, do Life Group, é de muita alegria. Eu não sei a sua, mas a minha é. Muito amor, genuíno e generosidade. Características dessa segunda festa. Relacionamentos autênticos. Quantos não tinham ninguém para ouvir as suas dores? Agora tem um líder, tem um discipulador, tem amigos do seu Life Group. Tem pessoas na igreja que são idôneas, são fiéis, são pessoas de caráter. Relacionamentos autênticos. Um relacionamento autêntico, verdadeiro, ele vai, quando você dá uma pisada na bola, fala, cara, você está dando mancada. Porque o amigo adverte, o amigo não é aquele que vê você indo para o buraco e deixa, faz de conta, né, finge demência. Não, cara, ei, se liga. Isso aí não é coisa que se deve fazer, cara. Desviou? Entendeu? Então, relacionamentos autênticos. Grande alegria permanente. Lembra da primeira festa? A alegria não era permanente. Passou o gole, passou a brisa, cara. Era dor de cabeça, era desespero, tinham perdido coisa. Era terrível. Essa festa dura para sempre, alegria permanente, porque Jesus disse, eis que vos darei a minha alegria, para que a sua alegria seja completa. Antes nós não tínhamos uma alegria completa, poderíamos ter algum projeto, uma pseudo-alegria, mas quando a alegria de Jesus habitou em nós, a nossa alegria passou a ser completa. A ponto de eu dizer com muita propriedade, Jesus é suficiente. Eu não preciso de nada que não venha dele. A festa continua por toda a eternidade. O Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E sabe por que continua por toda a eternidade? Porque essa primeira festa que é uma só. Essa segunda festa que é uma só. As outras são várias, são várias. Essa é uma só, começou lá na cruz, querido. E nós fomos acrescentados, ela continua. E muitas pessoas ainda, os seus familiares, os seus amigos, os seus parentes, as pessoas da sua faculdade, do seu colégio, do seu trabalho, da rua da sua casa, elas em nome de Jesus serão acrescentadas, porque nós não vamos descansar até que Guaratuba seja alcançada para a glória de Jesus. A festa ainda continua. E como fazer parte dessa segunda festa? Coragem para ser diferente, compromisso para fazer diferença. Pode repetir comigo, por gentileza? Eu falei comigo e nem falei, né? Baseado nisso, vamos falar rapidamente de 5 segredos para que você garanta essa participação na segunda festa. São princípios importantíssimos para você nesse ano 2023. Coragem para ser diferente. Coragem como um verdadeiro seguidor de Jesus. Lucas 9, 22 e 23. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. E Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, é só se você quiser, querido. Aquele que quiser, é só se você quiser, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e dia a dia tome a sua e siga-me. Acessório de série para seguir Jesus. Cruz. Na Roma, principalmente na Roma antiga, quando eles viam alguém carregando uma cruz, eles tinham uma certeza. Eis ali um criminoso. Eis ali uma pessoa que está sendo responsabilizada e penalizada por seus crimes. Agora, sabe o que é então tomar sobre si todos os dias, a cada dia, a sua cruz? É assumir as suas responsabilidades sobre os seus delitos, sobre os seus problemas, sobre os seus pecados. Porque
Muitas vezes nós queremos direcionar o marxismo gospel. Não, o sistema é responsável pelo meu bem-estar. Uma vírgula. Tome a sua cruz, não é tome a cruz do Alex, é a sua. O Alex tem que tomar dele, você toma a sua. Assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua condição de um criminoso espiritual que cometeu delitos contra o Senhor. Responsabilize-se. Se você for numa melhor ou maior terapeuta, ele vai falar: saúde emocional começa com você se responsabilizando-se. Você é responsável pela sua história. Eu posso te ajudar com ela, mas você é responsável por ela. Então vamos lá. Carregue a sua cruz, querido. Carregue a sua cruz. Lucas 9, 24 ao 26. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem quiser perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida e ser destruído? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Seja um verdadeiro seguidor de Jesus. Um verdadeiro seguidor de Jesus, ele tem coragem para assumir: eu sou cristão. Mas você tem um monte de defeito. Se eu não precisasse de Jesus, eu não estava aqui e ele também não teria vindo. Eu sou cristão, diferente das minhas falhas. Eu sou cristão e você precisa de Jesus também. Melhor morrer do que negar a Jesus. Compromisso com Jesus em primeiro lugar. Esses 3 mil que se batizaram, eles perseveravam na palavra e na oração. Vida exemplar de integridade e amor ao próximo. Jesus em primeiro lugar como tem sido o teu tempo de devoção a Deus? Como tem sido o tempo de meditação na palavra de Deus? Ou qualquer outra coisa te tira desse foco? Qualquer outra coisa te tira disso que você precisa se concentrar? O que te distrai? Tire as distrações, foque no teu tempo com Deus. Foque em orar pelo menos 15 minutos. Porque às vezes, eu não vou conseguir orar 1 hora, ore 15 minutos. Comece aos poucos. Tenha prazer, deleite na presença de Deus. Medite na palavra de Deus. Não estou falando meditação transcendental, querido. Estou falando de você ficar remoendo. Meu Deus, que esse versículo ficou. Mateus capítulo 5, sermão da bem-aventurança, ficou somente 14 anos bombardeando a minha mente. E eu digo que eu não tive revelação de quase nada ainda a respeito dele. Mas eu amo esse versículo. Eu amo esse capítulo 5 de Mateus, sermão da bem-aventurança. É a cultura do reino. 3, compromisso no congregar. Eu já até falei aqui um pouquinho que todos que criam reuniam no mesmo lugar. Então não vamos nem entrar muito nisso aqui. Mas eles perseveravam na palavra, na oração, na comunhão e no partir do pão. Já viu comunhão sozinho? Não. Eles perseveraram. Cara, eu não sei se vai dar. Vai, cara, venha. Eu não perseverar não é. Então beleza, não deu. Não, vai dar certo. Eu quero muito que você esteja junto. A sua participação cara, é muito importante pra gente. Mas eu não caiu o meu pagamento. Não, então já que você não tem dinheiro, não pode. Não, nós vamos dar um jeito, cara. Você precisa estar junto. Os recursos não podem impedir a comunhão. Ninguém pode ficar de fora por não ter recurso. Compromisso em ajudar os irmãos necessitados. Compromisso em ajudar os necessitados. E aqui está servir. E servir é baseado em 2 coisas: alegria e grandeza. Na verdade, isso marca o seu servir. Se coloque de pé, por gentileza. Essa é o quarto princípio, é o quarto segredo. Sirva os seus irmãos, querido. O reino de Deus é um lugar, é uma festa que todo mundo está com bandeja na mão para servir. Mas se todo mundo está com bandeja na mão, como é que nós vamos servir? Sirvam uns aos outros. Simples assim. Não é um lugar onde eu estou sentadão lá, isso aí mesmo, traz para mim porque eu sou filho de Deus, aleluia. Mas você não é o único. Jesus disse uma coisa a respeito de João Batista: nascido de mulher não tem ninguém maior do que ele. Jesus nasceu de mulher? Sim, então Jesus se colocou nisso. Ninguém maior do que João Batista. Porém, aquele que for servo e o menor no reino será maior do que ele. Como Jesus serviu mais do que ninguém e se humilhou mais do que ninguém, então Jesus assume a posição do primeiro novamente.
Então servir te faz parecido com Jesus. Sirva as pessoas. Sempre pergunta: existe alguma coisa que eu posso fazer? Eu não consigo entender como um cristão genuíno alguém que entra na sua igreja, na sua casa, no lugar onde ele adora a Deus junto com os seus irmãos, vê um papel no chão e fala: não é minha escala da atmosfera, eu não vou juntar. Não roda no meu HD, eu não consigo entender isso. Grandes homens de Deus não esperam escala para servir. Grandes homens de Deus, ainda que não seja o seu dia de servir, arrumam cadeiras, varrem chãos, limpam banheiro, ainda que ninguém veja. E na verdade é necessário que ninguém veja. Mas Deus está vendo, e o nosso trabalho no Senhor não será vão. E finalizando, último e grande segredo: compromisso em alcançar pessoas para Jesus. Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aí, a sequência você sabe: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas, e se puserem mãos sobre... e porão mãos sobre os enfermos e os curarão. Se pegarem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Isso aqui é o princípio, é o mandamento. Mas eu quero também citar Mário Sérgio Cortella. Amo filósofo, esse em específico. Uma vez ele estava filosofando, e daí um rapaz que estava com uma xícara derramou café no chão. E foi perguntado para o rapaz: por que você derramou café no chão? Ele falou: porque alguém esbarrou em mim. Daí ele falou: a resposta é errada. Você derrubou café porque você tem café na xícara. Se fosse chá, você derrubaria chá. Se fosse suco, você derrubaria... inteligência, hein? Da sabedoria. A questão é que quando você for chacoalhado, balançado pela vida, você vai colocar para fora o que você tem. Quando a vida vir balançar você, esbarrar em você, o que vai cair da sua xícara? É realmente aquilo que está escrito é café? Ou a gente às vezes coloca um rótulo dizendo café, mas é uma água de salsicha? Eu nunca tomei, mas deve ser horrível. É um suco muito bom, mas é uma água salobra. Quando esbarrarem em você, quando a vida te balançar, quando a vida te chacoalhar, o que vai ser derramado? A questão é a culpa de quem esbarra? Não, a questão é que eu preciso colocar para fora aquilo que Jesus colocou aqui, porque aquele que crê em mim se tornará rio, uma fonte que jorra para a eternidade. O que tem saído de você quando a vida te balança? O que tem saído de você quando as circunstâncias chacoalham o seu barco? O que tem saído de você? Se for Jesus, você vai conseguir cumprir esse quinto segredo: compromisso em alcançar pessoas para Jesus, porque a boca fala do que o coração está cheio. E finalizando de verdade, daqui meia hora tem culto. Se você só participou da primeira festa, mas você queria participar dessa segunda festa, se você estava no império das trevas, mas você quer vir no reino do Filho do seu amado, se você estava num lugar onde tinha desespero, tinha desconfiança, tinha dor, não tinha relacionamentos verdadeiros, mas você quer ir por um lugar onde tem relacionamento verdadeiro, tem uma alegria permanente, tem confiança, tem esperança. Se você deseja fazer parte deste lugar, cujo rei se chama Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se você gostaria de receber, de rejeitar o rei, o imperador da primeira festa, e aceitar, receber o rei da segunda festa, eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão, por gentileza. Se você gostaria de receber a Jesus e sair daqui como alguém que iniciou a sua vida nessa segunda festa, nesse reino de Deus, um reino de amor. Se você quer isso, eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão, por gentileza. Se você já fez parte desse reino, saiu, mas quer voltar, eu gostaria que você também fizesse um sinal com a sua mão. E eu entendo que se nós não temos mãos levantadas, é porque todo mundo já está nessa segunda festa. Porém, se desses 5 segredos você ainda não está praticando todos os 5, mas você quer ter de fato tudo isso impresso em você,
Se você quer ter um compromisso com Jesus, em primeiro lugar, compromisso no congregar, compromisso em ajudar os necessitados, compromisso em ajudar pessoas, querido, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Eu não vou convidar você aqui, nosso horário já está bem avançado. Se você quer ter o compromisso de ser um seguidor de Jesus, corajoso, não é meia boca, querido, não é aquele que só faz parte da festa olhando, é aquele que está lá dentro servindo. Não é aquele que tropeça nos princípios e finge de conta que nada aconteceu. Aqueles que tropeçam nos princípios e falam: Jesus, eu preciso de ti. E ele coloca uma pessoa do seu lado para se ajudar. Isso é assumir de fato um verdadeiro compromisso com Deus. Assumir de fato a identidade de cristão. Feche seus olhos, por gentileza, meu querido. Comece a orar, comece a cantar e fazer dessa música uma verdade para você. Comece a edificar de fato sobre a rocha. Comece a lançar os alicerces sobre Jesus. Tome a sua cruz, se responsabilize sobre os seus delitos e siga Jesus. Comece neste momento a se comprometer através dessa palavra, através dessa canção, em adorar a Deus, querido. Aproveite este momento e comece a dizer: Senhor Deus, estamos em 2023. Ainda é o começo do ano, eu quero ser diferente. Não vale nada um ano novo e um eu velho. Eu quero ser renovado no Senhor, eu quero ser novo no Senhor. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Pai amado, sabemos que já fomos sim transportados para o reino do Filho do Seu amor. Senhor Jesus, que antes estávamos no império das trevas, mas hoje nós estamos no reino da luz, Pai. Senhor Deus, mas mais do que isso, mais do que apenas estar, nós queremos ser, Pai. Nós queremos ser, Senhor. Nós precisamos ser, nós não queremos estar na igreja, nós queremos ser a igreja, Senhor Deus. Nós queremos fazer parte da vida da igreja, Pai amado. Nós queremos ser um com os nossos irmãos. Pai amado, que de fato eu me comprometa em ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Pai amado, e a sua palavra diz, o Senhor mesmo disse que todos reconheceriam que nós somos os seus discípulos se amarmos uns aos outros. Pai, em nome de Jesus, que eu possa me comprometer, Senhor Deus, a Te encontrar todos os dias, a Te buscar todos os dias, a Te contemplar todos os dias, a ter o meu prazer no Senhor todos os dias, Pai, a meditar nos Seus preceitos, caminhar sobre os Seus princípios. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a caminhar sobre isso. No ano de 2023, nós queremos ser quem o Senhor nos chamou para ser. Nós queremos fazer o que o Senhor ordenou a nós para que façamos, Pai. Nós queremos ter o compromisso, Pai, não apenas de ser frequentador de igreja, mas de ser um agente do reino do Senhor, não apenas nesse lugar, mas nessa cidade. Pai amado, nós não queremos ser espectadores, mas nós queremos ser aqueles que servem. Aqueles, Pai amado, que de alguma forma, Pai, possam contribuir, Pai, para que pessoas sejam salvas. O nosso compromisso, Pai, de servir os nossos irmãos e de manifestar o Seu reino, o Seu nome a todos aqueles que ainda não Te conhecem. Em nome de Jesus, Pai, se houve uma oração sincera, num coração sincero neste momento, Pai, que o Senhor possa conceder isso aos Seus filhos em nome de Jesus. Que o Senhor possa depositar isso na vida, no coração dos Seus filhos em nome de Jesus. Que nesse ano os Seus filhos, Pai amado, reflitam a glória do Senhor, não somente aqui, mas por onde eles andarem, porque o Senhor chamou para ser sal da terra e luz do mundo, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor, querido.